Fala, galera Smart, mais um episódio aqui do Smart Entrevista e hoje a gente tem um convidado especial, o Bruno. Ele é assessor, atua na assessoria de leilões, é advogado e hoje a gente vai fazer um bate-papo legal, falar sobre as dificuldades, sobre as situações que o investidor deve ter cuidado na hora de fazer investimento em leilão. Fala, Bruno, fala um pouquinho da sua experiência, de qual a sua área de atuação, como funciona aí a assessoria, quais os ramos, né? Como é que funciona a análise em si. Enfim, fica à vontade. Renan, tudo bem? Olá, pessoal da Smart aí. É um prazer imenso poder participar da audiência de vocês e poder agregar de alguma forma aí nessa missão de vocês aí de democratizar todos os assuntos inerentes ao leilão de imóveis. Bem, eu sou advogado, também sou corretor de imóveis e já tem um tempo já que no escritório que eu trabalho, que a gente presta assessoria para as pessoas que arrematam imóveis em leilão. E a gente presta assessoria desde o início, né, da viabilidade econômica, se as ações que pairam sobre o imóvel, se realmente é uma arrematação segura, se não é, desde até a entrega das chaves, né, uma eventual ação de missão de posse que, porventura, seja necessário para poder desocupar o imóvel, todo o trâmite da escritura, fixação do IPTBI, que às vezes acontece de ter alguma discussão aí com a municipalidade. Então, a gente presta assessoria desde a viabilidade até a desocupação do imóvel, sabe? Da onde que você é? Onde você atua? Qual cidade que você é? Eu sou de Araxá, Minas Gerais, no interior, e acaba que o leilão é muito amplo e, na verdade, os imóveis vão ao leilão no estado inteiro, então a gente tem trabalhado no estado inteiro com arrematações de imóveis, assessorando eventuais investidores. Eu resido em Araxá, meu escritório é em Araxá, mas a gente presta serviço em todo o estado, nesse sentido. E vocês têm pontos de apoio nas cidades? Vocês têm parceiros nas cidades que você arremata? Sim, sim. Né? Ou a atuação é remota mesmo? A gente, eventualmente, num processo judicial, pode ser que às vezes tenha alguma audiência, alguma coisa desse sentido, e é fácil a gente contratar alguém. Hoje, com o processo judicial e até os próprios leilões estão sendo feitos de formas online, é muito fácil, né, da gente dar um apoio de forma remota, de forma online, mas às vezes, eventualmente, precisa de ter um apoio. A gente está sempre, eu estou sempre em Belo Horizonte também, mas a gente também tem apoio em algumas cidades da região. A gente tem corretores, despachantes imobiliários que são parceiros nossos. Perfeito. Show. Bruno, de acordo com a tua experiência aí como assessor de investimentos em leilão de imóvel, né? O que você pode falar dos principais riscos envolvidos na arrematação para quem está começando agora e ainda não sabe muita coisa de leilão, né? O que a pessoa tem que se antenar aí para não cair numa pegadinha? Olha, a primeira coisa é verificar, se a pessoa vai começar agora, a primeira coisa é verificar onde ela está comprando. Ultimamente, não sei se vocês têm visto aí, tem uma máfia de leilão de imóveis aí que, às vezes, muitas pessoas estão comprando, né, estão participando, achando que estão fazendo investimento, e, na verdade, o leiloeiro nem existe. Então, a primeira coisa é verificar se realmente o leilão existe, tentar falar com o leiloeiro antes, entrar em contato, se é leilão da Caixa Econômica, tenta falar na GIE, que é o setor em Belo Horizonte que resolve tudo, liga para o leiloeiro, liga para o escritório do leiloeiro, tenta se ater a todas as informações. E o principal de tudo, que tem que ser uma receita de bolo para quem está querendo iniciar nesse mercado, é saber verificar a matrícula, acompanhar a matrícula do imóvel, ver se não tem nenhuma ação que foi gravada ali, se não tem nenhum bloqueio judicial que eventualmente possa trazer uma dor de cabeça para o imóvel, né? Eventualmente depois da desocupação, se existe ações. Se o leilão é extrajudicial, o leilão pode ser extrajudicial e ter uma ação que vai complicar e dificultar a arrematação depois. E, às vezes, pode ser que é um leilão judicial, que tem um processo, que está super tranquilo para poder comprar, né? Não tem nenhuma implicação, nenhuma dificuldade. Então, a princípio, é isso. E também outra coisa que é interessante é de não deixar de visitar o imóvel, né? Muita gente, às vezes, quer entrar, acha interessante, né? E vai pelo edital, pela chamada do leilão, que está em uma margem de lucro interessante. Então, acho que as pessoas não podem deixar de arrematar sem antes visitar. Passa na porta do imóvel, ver a vizinhança, realmente ver, aí já é uma questão de viabilidade econômica, né? Se o imóvel não está deteriorado, quem mora lá, quem são os vizinhos, todo esse trabalho de campo que, inclusive, vocês alertam o pessoal muito bem nesse sentido.
eu acho que isso aí não pode deixar de acontecer. A pessoa não pode deixar de, pelo menos, passar na porta do imóvel, visitar a redondeza antes de comprar o imóvel. Eu acho que isso é muito temerário fazer isso. Perfeito. Ô Bruno, mas isso a gente fala muito mesmo, realmente fazer uma vistoria bem feita é muito importante, fazer a análise financeira, mas você como advogado, aí a curiosidade que aguça a gente é os riscos mais jurídicos, mais judiciais, quais as maiores alegações que você vê para que pode virar um risco, uma notificação mal feita ou não feita, o que você vê que é contestado judicialmente aí pelos antigos devedores, que pode dar o problema? Sim, pois bem. Depois que a pessoa pegar a matrícula do imóvel e ela for analisar, pode ter, eventualmente, na matrícula do imóvel, algumas ações, né? Às vezes, mesmo sendo no judicial ou extrajudicial, pode, porventura, ter. Nos leilões extrajudiciais, é muito importante a pessoa ver que tipo de ação que está na matrícula do imóvel. Se é uma ação contra o banco, que é o credor, que é o agente fiduciante que pegou, que está retomando o imóvel para vender. Se é uma ação entre particulares, né? É muito comum, às vezes, eu já presenciei, o imóvel foi a leilão e tinha uma ação de um divórcio. A mulher e o marido estavam brigando pela propriedade da casa, né? E, na verdade, a briga, na verdade, o imóvel era de ninguém, né? Porque a próprio banco, que era proprietário, e na inadimplência, o imóvel foi retomado. Então, é uma ação que, mesmo estando presente na matrícula do imóvel, não teria implicação jurídica nenhuma para quem estivesse comprando, sabe? É interessante ver também se na própria matrícula, né, isso se tem ações na matrícula, mas também no edital. O edital costuma informar se eventualmente existe alguma ação judicial e tentar procurar ter conhecimento dessa ação. Hoje os processos são todos eletrônicos, mas mesmo nos processos eletrônicos, a pessoa consegue, através da consulta pública, ter acesso às decisões e lá ela vai ver porque em alguns casos, o que acontece? A pessoa vê que perdeu o imóvel e já entra na justiça alegando que houve um vício na consolidação, que é a retomada do imóvel, e ali ela já pede uma liminar para que, mesmo que eventualmente seja designado o leilão daquele bem, o leilão seja anulado, seja suspenso. E, às vezes, por uma falha até de comunicação, às vezes até de tempo, o banco não foi intimado, não foi citada a ação e não viu, e o imóvel foi para leilão. Então, às vezes, é interessante ver se já não tem, às vezes, uma decisão dizendo que o leilão será suspenso, que o leilão pode ser anulado. É importante ver isso aí. O teor da ação, é importante ver a natureza da ação. Perfeito, Bruno. É legal você falar sobre a questão da consulta pública, né? Porque, infelizmente, para a consulta integral do processo, você precisa ter aí um advogado, mesmo quem vai fazer sozinho, precisa ter um advogado parceiro, né? Para a consulta integral dos autos, né? Mas é possível, através da consulta pública, você já tirar conclusões. Inclusive, na verdade, apenas nos leilões judiciais a gente baixa o processo inteiro, nos leilões extrajudiciais é raro. Só quando a gente percebe que pode haver alguma informação dentro do processo que não está claro ali nas decisões. Na maioria das vezes, apenas pelas consultas públicas, a gente já descarta a necessidade de baixar o processo. Então, muito boa a sua colocação, acho que é importante aí, porque mesmo quem está fazendo, quem atualmente já faz, investidores, é preciso ter esse conhecimento de que muitas vezes você não vai precisar baixar o processo inteiro. Você pode apenas pela consulta tomar decisões. E é bom que você falou, justamente ir atrás, consultar se existe, qual ação judicial que existe, para saber. No nosso checklist, a gente coloca lá. Não é só saber se existe ou não uma ação judicial, mas se ela tem potencial para recair sobre o imóvel, o resultado dela, né? Então, não tem problema nenhum. Hoje mesmo eu analisei um imóvel que constava lá que tinha ação, eu fui olhar e tinha 3 ações, tá? E constava como ocupado e tal, e as ações eram todas favoráveis. Era uma ação em que ele contestava a dívida com o banco, já tinha perdido, e já tinha ação de emissão do posse, que o próprio banco entrou, e o banco já tinha feito acordo para ele desocupar. Então, tipo assim, apesar do edital estar lá falando que estava ocupado, que tinha ação judicial, às vezes é até bom para a pessoa, porque aquilo ali espanta o que quer só o filezinho, e você entra ali e vê que está tudo ok, está tudo liberado, né? Sim.
É isso mesmo, né, Bruno? E a gente até ontem fez uma live falando sobre isso. Só o conhecimento que salva isso, né? Não adianta, né? Muitas vezes as pessoas entram em leilão, muita gente prega na internet que leilão é uma oportunidade esplendorosa, você pode ganhar A, B, C, e realmente você tem muitas oportunidades em leilão, mas você tem que ter o conhecimento prévio, né? Você tem que saber o que você está fazendo, ou se não souber, contrata uma assessoria especializada que vai te ajudar, vai prestar esse serviço para você, e aí você vai entrar com segurança, vai ter a lucratividade com segurança. Ou você sabe o que está fazendo, ou você contrata quem sabe. Jamais entrar sem saber o que está fazendo e sem contratar ninguém para te ajudar, né? Ô, Bruno, Verdade. deixa eu entrar aqui já no questionamento, que é que já entra no âmbito do que o pessoal mais tem medo de entrar no imóvel, que é a desocupação, né? Então, a curiosidade que todo mundo tem, e é bom quando a gente tem um contato com alguém que já está atuando na área, para dar uma estatística, como acontece, vamos supor, na hora que você vai desocupar, tá lá, a gente sabe que existem vários editais que consta que está ocupado e que não está nada. Então, você chegou, está desocupado, entrou, acabou. Agora, dos que estão efetivamente ocupados, você consegue dar para a gente uma estimativa, assim, dos casos que você próprio já atuou, em que só uma notificação extrajudicial bastou? Quantos por cento você teve que entrar com ação de admissão na posse? Ou mesmo, talvez, para você tem uma visão um pouco distorcida já, porque talvez o seu cliente só te procura se precisa emitir na posse, só entrar, né, talvez a notificação extrajudicial ele já faz por conta própria. Como é que é esse procedimento aí na sua assessoria? Ô Pedro, eu acredito que essa porcentagem ela vai de acordo com o investidor, com a pessoa que comprou. Digo isso por quê? Porque existem várias posturas, né? Tem gente que às vezes vai muito afoito para desocupar o imóvel, né? Que já chega achando um absurdo ter comprado imóvel e a pessoa ainda continuou lá, mesmo sabendo que foi vendido. Então, acho que a primeira coisa que o investidor tem que fazer é chegar com um tom conciliador, chegar com um tom para chamar a pessoa para conversar, tentar compor um acordo, né? Eu conheço muitas pessoas que arrematam imóveis há muito tempo e faz muito tempo que não entra com uma ação de admissão de posse, né? Porque ela justamente a pessoa já chega com um tom conciliador, chega conversando. Às vezes a casa tem algumas benfeitorias, tem imóveis planejados, alguma coisa que eventualmente a pessoa pode tirar do imóvel, e a pessoa às vezes indeniza, faz um acordo, compra essas benfeitorias, essas coisas, e acaba desocupando o imóvel sem precisar de uma ação judicial, sem precisar de uma ação de admissão de posse. Então, eu acredito que esse percentual ele vai de acordo com o investidor. Até já deve ter, acho que tem umas 3 ou 4 notícias jornalísticas aí de pessoas que foram desocupar o imóvel e acabaram sendo até assassinadas, né? Porque chegaram, já chega achando que a pessoa que está morando no imóvel está cometendo até um crime de estar ali. Na verdade, não é bem por esse lado. Eu acho que é tentar de um acordo, tentar um diálogo. E no final, caso eventualmente a pessoa fale, eu só vou lutar até quando eu puder, eu só vou sair com uma decisão judicial, aí tudo bem, aí tem que entrar. Mas isso não, eu acredito que isso vai muito da pessoa que comprou. E se ela está disposta a um acordo ou não. Muitas pessoas não estão dispostas a acordo. Muitas pessoas compram e acham, inclusive, um absurdo da pessoa estar lá, quer cobrar taxa de ocupação, quer cobrar um aluguel, faz isso é um absurdo. Eu comprei, está no meu nome, tem que ir embora rápido. Então, acho que isso vai muito da pessoa que comprou. Faz sentido, sabe? E eu vejo muitos... do perfil do investidor, se ela tem uma empatia para desocupar, fazendo a ressalva assim, só para quem estiver escutando a gente, né, que você citou aí caso de pessoa acabar sendo até assassinada, colocar para o pessoal aqui que isso é caso excepcionalíssimo, tá, gente? Não, eu acho assim, sim, eu dei. Então, às vezes a gente toca num ponto muito excepcional e as pessoas às vezes vêm contando caso de violência e tal, mas assim, tudo que você escuta, de todo mundo que você vê, se você vê 1, 2, 3 casos desse aí em milhares e milhares e milhares, é muita coisa. Então, é bom a gente fazer essa ressalva. Mas, então, já que é do perfil de cada um, do investidor, eu acho que eu concordo com você, tem sentido isso aí. Mas e das ações que você entra de emissão da posse? Aí vem outra curiosidade pessoal. Quanto tempo normalmente demora? Se isso é rápido, se é demorado, se vai sair em 1 mês, vai sair em 6 meses, 1 ano. A concessão de liminar é comum, na maioria das vezes o juiz dá liminar ou não, ele aguarda o mérito. Você pode dar
essa experiência também sua aí, qual que é o prazo médio, mais ou menos? Ô Pedro, até o artigo 30 da Lei 9.514 dá o prazo de 60 dias, né? Fala que o juiz tem controle liminar no prazo de 60 dias, né? Então, contando aí, eu já vi casos de que a pessoa notificou, ela tem que ter uma notificação para poder entrar com a ação, né? Mostrar que foi notificado e mesmo assim a pessoa não desocupou. Então, eu já vi juiz que quando vai dar a sentença, como já tem a notificação dando 30 dias, ele dá só mais 30. E alguns cumprem a lei realmente dá os outros 60 dias. Então, na verdade, aí seria, vamos colocar no total de 90 dias aí, após o recebimento da primeira notificação extrajudicial. Bruno, mas eu não estou falando prazo que o juiz dá, na hora que ele dá a decisão, prazo para a pessoa sair, não. Eu estou falando o prazo que dura normalmente até o juiz tomar a decisão, entendeu? Então, pois é, isso vai depender da comarca e do fórum, né? Existem fóruns que os juízes são bem rápidos, você entra com a ação hoje e amanhã já tem uma liminar. E existem locais que tem que cobrar, às vezes tem que ir lá tentar falar com o juiz, explicar para ele que é um liminar. Então, isso vai depender do fórum, mas alguns casos são bem rápidos. Comarcas que o juiz é acessível, que você consegue, às vezes, cobrar do juiz, ou às vezes nem precisa. Se entra e bem rápido o juiz já aprecia o processo e já concede a medida liminar. Então, em alguns casos, é bem rápido isso, entendeu? Outro ponto que é interessante tocar também é que, às vezes, porque para o prazo começar a contar, a pessoa tem que ser intimada, né? Então, na verdade, às vezes, eventualmente, o advogado precisa estar bastante diligente no sentido de auxiliar o oficial de justiça e dar os parâmetros para o juiz determinar como é que vai ser feita essa intimação. Às vezes a pessoa já tá esperta, já está preparada para receber essa intimação, corre do oficial de justiça. Às vezes, eventualmente, é preciso pedir uma citação por hora certa. Às vezes, a pessoa está até em casa, está até no imóvel e não recebe, né? Às vezes, é bom, às vezes, o advogado, nesse caso ocorra isso e demore nesse cumprimento, o advogado tem que ser muito diligente, né? No sentido de apontar as ferramentas necessárias e mais ágeis para poder haver o cumprimento judicial o mais rápido possível. Muito legal essa participação ativa do advogado. Isso aí é uma postura que pode agilizar e muito a emissão na posse. E a gente sempre fala nos nossos vídeos que tempo é dinheiro, né? Então, toda vez que você perde tempo com seu imóvel, você perde custo de oportunidade, você poderia ter aproveitado outras oportunidades em leilão, você deixa de alugar o imóvel, se essa for sua opção, ter renda passiva, né? Então, é muito importante mesmo essa atuação ativa do advogado e auxiliar ali o oficial de justiça. Em relação à questão da negociação, inclusive uma coisa que a gente aborda também muito, você criar empatia com o devedor, né? Esse procedimento que a gente sempre faz quando a gente arremata, a gente procura entrar em contato. Já chegou situações em que a gente foi tomar cerveja com o devedor, fomos num barzinho, tomamos cerveja, batemos papo, né, Pierre? Enfim, tudo que você puder fazer para criar empatia e, obviamente, facilitar, né? Mostrar para ele que ali, na verdade, se não foi a gente, vai ser outro. Não é maldade nossa, na verdade, é um procedimento previsto em lei e que, se não for a gente, vai ser outro que vai arrematar. E, nesse processo de negociação, você usa a figura da taxa de ocupação, o Instituto da Taxa de Ocupação, que é previsto lá na Lei de Alienação Fiduciária, como moeda de troca, de repente, avisa ao devedor, fala, olha, se partir para uma judicialização, isso pode vir a ser cobrado, é uma situação que pode agravar a sua situação. E já respondendo, e já adiantando, caso a resposta seja positiva, se você entra com a ação de missão na posse, se você cumulativamente solicita que o juiz, por exemplo, no caso de um leilão extrajudicial, o excedente da dívida seja utilizado para custear a taxa de ocupação, porque a gente sabe que o devedor está numa situação complicada, dificilmente ele vai ter condição de custear a taxa de ocupação. Então, se isso é uma estratégia interessante e se o seu escritório aí utiliza dessa estratégia. Ô, Renan, primeiro, acredito que essa negociação, eu até citei, falei do caso lá que a pessoa já foi até assassinada, que é um caso muito particular, foi uma em 1 milhão, claro, mas realmente existem casos que o pessoal arremata o imóvel, chega lá, a pessoa está até esperando, fala, não, semana que vem eu estou saindo, eu estou sabendo de tudo, fica tranquilo, a casa é sua, estou saindo, não tem problema nenhum, né? Uhum. Agora, é muito importante nessa negociação explicar para a pessoa, e às vezes ela já está até sendo assistida por um advogado, e conversar com todo mundo, inclusive nesse caso, através do advogado, dos riscos, né, de caso ingresso com uma ação de emissão de posse.
Porque além da taxa de ocupação, tem também a honorário de incumbência, que se a pessoa eventualmente tiver condição financeira, ela pode ser condenada a poder pagar. E, na verdade, a taxa de ocupação, mesmo tendo a possibilidade de, às vezes, cobrar do banco devedor, quando o bem é vendido no valor superior da dívida, né, quando há um excedente, eu acredito que a taxa de ocupação, o pedido da condenação, da fixação da taxa de ocupação na ação de emissão de posse, é justamente para tentar forçar um acordo para desocupar o imóvel o quanto antes. Porque a pessoa, se ela realmente não quis fazer o acordo e foi citada da ação, foi intimada para desocupar o imóvel, e que se não desocupar o imóvel vai ser fixada uma multa, uma taxa que ela vai ter que pagar, e o advogado alertar isso dela, provavelmente ela vai pensar 2 vezes antes de querer ficar no imóvel, e às vezes ficar no imóvel, depois ter, inclusive, ter uma dívida na justiça, ter que pagar. Então, eu acredito que a taxa de ocupação, eu até, eventualmente, acredito, muita gente, às vezes, mesmo depois de desocupar o imóvel, fica executando o processo até receber, mas eu acredito que a taxa de ocupação ela vem mais para tentar forçar esse acordo e mostrar para o ocupante do imóvel que a inércia dele no imóvel e ele tentar, às vezes, de alguma forma, postergar a posse, dificultar a emissão na posse dos compradores, ela pode, lá na frente, ter efeito contrário. Ele pode ficar e depois sair com uma dívida, e se ele ficar 1 ano, 2, o que pode virar? Mais não 1% aí do valor do imóvel, o que pode virar um valor desse? Então, eu acredito que a taxa de ocupação ela é um grande instrumento para quem comprou, para a pessoa para tentar forçar um acordo. E mesmo que a pessoa não faça um acordo extrajudicial, depois do processo já em juízo, depois que a pessoa já entrou com a ação de emissão de posse e também fez o pedido para que seja fixada a taxa de ocupação, a pessoa realmente já vai pensar 2 vezes ou vai voltar a um tom conciliador. Perfeito, perfeito. Essa estratégia que a gente usa também para emissão na posse é muito legal, ter esse instrumento para poder, de repente, forçar esse acordo e evitar que a ação judicial se postergue, né? Vai lá, Pierre, você ia falar. Renan, só uma observação. Quando for feito esse acordo extrajudicial, é muito importante que ele seja documentado, né? Caso, às vezes, eventualmente, vai ser pago algum valor para a pessoa e tudo, é muito importante ele ser documentado, com firma reconhecida, para que, às vezes, lá na frente, às vezes acontece algum imprevisto, tem algum empecilho, alguma coisa, a pessoa que comprou está documentada, fala, não, eu estive lá, fiz um acordo, até, inclusive, indenizei de algumas benfeitorias que tinham feito na casa. Então, é muito importante que esse acordo seja assinado e não verbal. Perfeito. Perfeito, Bruno. Bruno, se essa estratégia do acordo para desocupação amigável não der certo, que às vezes não dá certo, a pessoa vai resistir, vai ficar ali o máximo que der, no leilão extrajudicial você vai ter que entrar com a ação de emissão na posse. E pode ser que quem esteja ocupando o imóvel não seja o devedor que está no contrato lá de alienação fiduciária, seja ou inquilino, ou terceiro, parente, ou invasor. Como é que fica a questão da notificação nesse caso? Pois acontece muito, às vezes, até o que eu já vi bastante, as pessoas, às vezes, até compram imóveis que foram financiados, que estão no contrato de alienação fiduciária, fazem um contrato de gaveta, chega lá, a pessoa não comprou o imóvel e tudo, ou às vezes a pessoa alugou o imóvel, ou teve um divórcio, e eu estava no nome do homem, e ele saiu da casa, ou da mulher, e a outra pessoa ficou, ou ficou um amigo, ou ficou um primo. Isso acontece muito. E, nesse caso, a ação vai ser para quem está residindo no imóvel, né? Aí já não vai ser mais contra o devedor, vai ser da pessoa que está residindo no imóvel. Aí vai um papel dirigente, inclusive, de que às vezes a pessoa não tem a qualificação, não tem o nome, e isso às vezes dificulta na notificação e também na propositura de uma ação de emissão de posse no futuro. Então, às vezes a pessoa, né, e agora volta a dizer, inclusive, aquele tom conciliador que a pessoa tem que ter para saber conversar, chegar na hora certa, falar da forma correta com a atual ocupante do imóvel, é que ela precisa, de alguma forma, conseguir a qualificação da pessoa, né? Seja através da própria pessoa, né, ou que seja, às vezes, por uma conta de energia, de água, um contrato de locação de uma imobiliária. Então, ela precisa obter esses dados para que aí ela faça a notificação extrajudicial e comece a contar o prazo para que, eventualmente, ingresse com uma ação de emissão de posse. Mas, nesse caso, quando o tal devedor é o atual ocupante do imóvel
que tem que ser um polo passivo da ação numa situação como essa. Bruno, mas eu já ouvi falar, tem umas correntes que você tem aquele conceito de posse direta e posse indireta, e que aí, vamos supor, você tem um locador lá, você não bastaria só você notificar o locador que está ocupando ali agora, mas quem tem o ânimo de dono ali, o antigo devedor e tal, que tem a posse indireta, tanto que ele tem um contrato vigente com o locatário. Isso aí é uma tese, é uma corrente minoritária e tal, não dá problema se você não notificar o locador, o antigo devedor que está locando para o eventual ocupante? Não, pois é, nesse caso, aí vai depender. Se for um contrato de aluguel, pode ser interessante notificar os dois. Mas quando for, às vezes, eventualmente, a pessoa, um caso de divórcio, ou ficou até algum parente, na verdade, a ação de admissão de posse é porque o proprietário adquiriu a propriedade e ele nunca teve a posse. Então, ele pode entrar direto com a pessoa que está ocupando o imóvel. Se, às vezes, em muitos casos, quando acontece isso, o antigo devedor, o antigo proprietário até sumiu, nem consegue encontrar mais essa pessoa. Às vezes, a pessoa que está lá nem tem contato com ela. Eu já vi, inclusive, a pessoa vendeu o imóvel, fez um contrato de gaveta, a pessoa pagava por uma conta, para alguém, e a pessoa sumiu. O ex-proprietário, a pessoa que financiou, sumiu. Então, nem tem como notificar, né? A pessoa nem tem como encontrar ela. Nesse caso, não tem prejuízo nenhum se a pessoa entrar direto com quem está ocupando o imóvel. Isso não tem prejuízo nenhum. Se o atual morador quiser enrolar, né? Ele tá ali, ele não quer sair, ele não tem para onde ir e ele quer enrolar aquela né, a desocupação do imóvel. Quais são os casos mais comuns assim que você vê esse alegado? Questão de saúde, questão de notificação inválida? O que você vê mais assim sendo alegado para a pessoa quando ela, né, recebe aquela notificação que existe uma ação de admissão na posse? Ô Pedro, é muito normal a pessoa já de pronto procurar um advogado e tentar questionar a consolidação do imóvel, né? Às vezes, muitas das consolidações são feitas por edital, porque não encontra a pessoa, ou às vezes é um casal, intimou o marido, intimou a mulher, intimou o marido. Então, a pessoa pode tentar entrar já de pronto com uma ação questionando a forma, o procedimento, o processo de consolidação da propriedade imóvel, e isso vai demorar e eventualmente, caso demore, é muito difícil, né, com base nessas alegações, porque se a gente já está falando lá que o imóvel já foi comprado e tudo, o período que já ocorreu a consolidação vai estar muito longo. Então, é muito difícil, nesse caso, a pessoa ganhar uma liminar para poder suspender um leilão ou tentar dificultar alguma coisa nesse sentido. Mas acontece muito. Acontece muito. Então, inclusive, nós estamos até, durante o coronavírus, né? Isso está acontecendo bastante. E eu estava até estudando hoje mais cedo, já existem pedidos de algumas pessoas querendo suspender pedindo à justiça para o juiz suspender o cumprimento da emissão de posse, porque está no período da pandemia e tem o direito de moradia, tem idade da pessoa humana. Então, há pedidos, inclusive, nesse sentido, e que, eventualmente, eu acredito que vai depender do juiz, né, de que isso aí vai ser... Agora, a gente está passando por uma situação sui generis, que não existe, não tem como falar, mas, eventualmente, pode acontecer nesse período que nós estamos vivendo em particular, por ser o coronavírus, alguém pode pedir, algum juiz pode, inclusive, entender necessário suspender por 1 mês, 2, o cumprimento da emissão na posse, do cumprimento do cumprimento do mandado de emissão na posse. Realmente pode, às vezes, suspender esse cumprimento por conta do coronavírus, por conta do direito à moradia, da idade da pessoa humana. Até falando nesse ponto, recentemente 2 situações aconteceram. A primeira foi com a gente mesmo, que a gente viu uma liminar sendo expedida no meio da pandemia, mas que o cumprimento ficou postergado, ou seja, o juiz deu a liberalidade do oficial de justiça, cumprir a decisão só depois, tinha dado 60 dias, se não me engano, para ele cumprir a decisão, ou seja, já prevendo o término o final da pandemia, lá para julho, agosto, enfim. A liminar foi concedida em maio, então ele já postergou. E a segunda situação é que, recentemente, conversando com
com amigos que trabalham em fórum, eles comentando sobre a posição dos juízes. Muitos juízes têm adotado a ideia o seguinte, que se a dívida era anterior a 1º de março, e aí estão fixando mais ou menos a data, olha, se ele já era inadimplente antes da situação, antes de surgir a pandemia, não há que se falar em qualquer alegação no sentido de dignidade da pessoa humana, porque a inadimplência ela ocorreu com o fato anterior, ou seja, não tem nenhuma relação com a pandemia. Agora, se foi depois de março, tem juízes que têm indeferido a liminar e postergado para decisão de mérito. Mas aí é uma questão, vai depender de cada comarca, cada juiz, mas mais uma coisa para o investidor ficar atento. É bom pesquisar, vai arrematar na cidade, pesquisa ali quais têm sido as decisões recentes dos juízes, né, para que você não seja surpreendido de repente, faça suas contas achando que vai tomar posse imediatamente e de repente você tem ali uma inércia ou mesmo uma posição diferente do juiz que vai impedir que você usufrua do imóvel imediatamente, né? Ô, Renan, uma outra observação importante, há inclusive um projeto de lei, número 560 de 2020, do capitão Wagner, um deputado, que é um projeto de lei que está querendo impedir a consolidação da propriedade durante o período de pandemia. Ainda não virou lei, se virar lei, ainda é um projeto de lei, mas se virar lei, vai proibir a consolidação de propriedade durante o período do coronavírus, durante o período da pandemia. E isso é uma coisa muito nova, a gente não sabe o que isso vai virar, a pandemia a gente não sabe o que isso vai virar, mas isso é uma coisa muito interessante porque pode ser que aconteça uma consolidação de propriedade agora, acontece daqui a alguns meses o leilão, a pessoa compra lá na frente, quando isso virar lei, a pessoa fala, não, mas consolidou a pandemia. Então, então isso aí a gente já tem que ficar preparado e já saber que existe esse projeto de lei, que se virar lei, isso vai com certeza ser um argumento utilizado aí para os advogados aí, para todo mundo, para tentar desconstruir o processo de conciliação da propriedade. Se virar lei, com certeza todo mundo vai querer desfazer o processo de consolidação de propriedade aí por conta do coronavírus. Nós estamos vivendo um período muito sui generis, né? Então, assim, nós vamos, com certeza, presenciar uma mudança. Hoje em dia, muitas das peças estão ficando feijão com arroz, né? As contestações são as mesmas. Você contesta a notificação da consolidação, você contesta a notificação das praças, os juros cobrados pelo banco. Você tem algum feijão com arroz ali. Agora as peças vão vir citando coronavírus, que foi um período de dificuldade e tal, não sei o quê. Então, nós vamos passar por umas boas surpresas. Bruno, antes da gente passar para a próxima pergunta, retomando naquilo que a gente estava perguntando sobre o que o devedor pode fazer para postergar o cumprimento da ordem de emissão na posse, e aí você falou, normalmente ele entra com uma ação judicial contestando tanto a consolidação quanto a dívida. Enfim, vamos colocar que exista uma ação dele contestando a consolidação ou que ele entre com a ação. E você é rematante e entra com sua ação de emissão de posse. O juiz, pela sua experiência, pelo que você vê, o juiz, tendo em vista que existe uma outra ação contestando a arrematação, contestando o leilão, aí a concessão da liminar muda de figura, o juiz acaba esperando para dar liminar. Como é que funciona nesses casos que já existe uma ação de contestação do devedor? Ô Pedro, vai ser também de acordo com a ação. Qual que é a ação que tem que correr dela, que é uma ação que dá certo? Quando a pessoa questiona algum vício, fala que deve mesmo e que já paga em juízo. Então, as pessoas têm 6, 7 prestações inadimplentes, ela paga as prestações e vai pagando em juízo todo mês, rigorosamente, o contrato, como se estivesse pagando o carnê, como se estivesse pagando o financiamento. Essas ações, aí no caso a pessoa está purgando a dívida, a purgação da dívida. Quando isso acontece, é uma porcentagem bem grande, são várias situações, que aí sim o leilão realmente há uma decisão anulando o leilão e mantendo o contrato de alienação fiduciária. E nesse caso, por isso que eu acredito que o advogado tem que ser diligente,
e tem que estar versátil em tudo que está acontecendo, porque quando acontece isso, a pessoa está pagando, o contrato foi, o juiz determinou a manutenção do contrato de alienação fiduciária, a pessoa está pagando em juízo. Se a pessoa entra com uma ação de emissão na posse e não informa isso para o juiz, e o juiz não vai ter conhecimento disso, ele vai conceder a medida liminar, né, cumprir todos os requisitos, ele vai conceder a medida liminar para a ordem de emissão na posse, e a pessoa que já tem um processo, já tem um advogado, inclusive em Minas Gerais afora, existem algumas associações que prestam valorosos trabalhos, então antenado nisso tudo, ele vai agravar e vai conseguir cassar a medida liminar, porque em outro processo já houve o pedido. Não adianta querer esconder, né? Então, eu acredito que o que é melhor fazer é analisar a ação e se deparar com uma ação como essa, de que realmente a pessoa está pagando, foi determinada a manutenção do contrato, ela está purgando a dívida, que eventualmente é um direito que está na lei, ela pode fazer isso. A Lei 9.514 prevê essa possibilidade, inclusive até uma aplicação aí teológica, até inclusive do direito de preferência da pessoa em comprar o imóvel, até o leilão teria direito de fazer, de pagar, de comprar pela dívida. Então, se é uma ação dessa, eu sugiro, a minha opinião, é que promova o advogado, a pessoa, entre com um processo requerendo distrato junto ao próprio banco, processo administrativo. E se, nesses casos, em vários casos, o banco desfaz o negócio, reembolsa ao rematante, o investidor, e mantém o contrato com a pessoa. É claro que é burocrático, porque a pessoa demora um pouco para receber o dinheiro, tem que aguardar toda a escritura reversa para o banco, se já registrou, tem que fazer tudo novamente. Então, às vezes, demora um pouquinho, é um pouco burocrático, mas é a melhor forma de resolver isso. Porque se a pessoa entra com a ação de emissão de posse e tem uma decisão falando que o contrato está mantido, que o contrato foi mantido, que a pessoa purgou a dívida, se entrar com uma ação de emissão de posse e a liminar foi cassada e a pessoa continuar pagando o financiamento e conseguir manter o financiamento com isso, você vai perder a ação e depois ter que entrar com a ação, pedir o distrato, pedir o desfazimento da arrematação. Então, a minha opinião é de que quando se deparar com uma situação como essa, já faz o pedido logo de distrato da arrematação. O ideal, inclusive, era já ter mapeado essa ação antes de arrematar, né? Porque até o segundo leilão, realmente ele tem o direito de preferência, ele pode fazer o pagamento. Há juízes que entendem que até a carta de arrematação, o STJ tem se posicionado nesse sentido, né? Ou seja, até a expedição da carta de arrematação, mesmo na alienação fiduciária, né, que não tem essa previsão na lei, mas os juízes têm feito um paralelo aí com o leilão judicial. Então, você pode, até a expedição da carta de arrematação, fazer a purga da mora ou mesmo extinguir a dívida. Então, o ideal é você fazer esse mapeamento das ações e evitar entrar nesse tipo de leilão. Né? Tem um caso que aconteceu recentemente também, que a gente estava interessado no imóvel. Na verdade, depois a gente até avaliou que a viabilidade financeira dele estava inadequada, mas era uma situação em que o devedor, o imóvel, ele girava em torno de 250 mil a 300 mil o valor de mercado, e o devedor tinha uma dívida de 10 mil. Então, assim, a probabilidade desse devedor quitar a dívida até a expedição da carta de arrematação é muito alta. Então, é o tipo de leilão que é simplesmente para perder tempo, você vai fazer uma análise ali, provavelmente esse devedor vai arrumar alguma maneira de pagar, porque a dívida era só de 10 mil, esse imóvel ia para uma fração do valor para leilão, não fazia muito sentido ele perder o imóvel. Então é bom ter essa relação de qual que é o montante da dívida, se de fato o devedor tem condição de pagar e de repente purgar agora no momento posterior, né, e aí dificultar a emissão na posse ou mesmo anular o leilão, como você disse. Até voltando a essa questão de alunação de leilão, quais os casos aí que você vê mais comuns de anulação de leilão? Você citou um caso aqui, provavelmente a questão de notificação é outro, mas assim, você vê outras situações em que essa anulação do leilão ela acontece de maneira mais frequente? Na sua experiência aí? Não, pois pedido tem de todas as naturezas, né? Mas a purgação da dívida, o pedido, não só o pedido, mas também como o fato da pessoa continuar pagando no imóvel, isso aí realmente é uma ação que realmente ela culmina aí na nulidade do leilão. Realmente, nesse caso aí, às vezes não tem muito o que fazer. E é muito importante ver também se a ação constitucional.
Porque se o imóvel foi vendido e a ação estava no edital e a pessoa comprou e a pessoa está purgando a dívida lá, aí não tem como desfazer a arrecadação. Agora, se a ação não estava no edital e veio uma liminar e tudo, aí sim, porque você não estava, vocês vocês têm um jargão muito interessante, vocês são muito felizes, que o edital é além do leilão. E é justamente isso, né? Se constou no edital a existência da ação, e lá já a pessoa já está purgando a dívida, já conseguiu ganhar liminar, e a pessoa arrematar, aí ela tem que esperar o provimento final da ação, ela tem que esperar a ação correr para depois tomar uma providência, entendeu? Agora, se a ação não constou no edital, a pessoa não sabia, ela não tinha condições de ter conhecimento da ação, aí sim é motivo plausível para poder pedir um desfazimento, para poder pedir o distrato legal. Imediato, né? Então, nesse caso aí, o que vai mudar, basicamente, é o tempo para você reaver o seu capital. Se você não sabia, se não constava no edital ou não tinha meios para saber, você pode imediatamente solicitar o desfazimento do negócio, recuperar o seu capital, pode ser que demore um pouquinho, mas você consegue fazer esse desfazimento imediato. Se constava no edital, você vai ter que esperar depois a decisão de mérito do juiz lá na discussão do devedor para poder solicitar o seu capital de volta, o que, reforçando a questão do tempo, aí pode fazer uma diferença muito grande dentro do seu projeto de investimento aí em leilões. Você pode perder oportunidades e, além disso, deixar de receber aí seus rendimentos em outra aplicação. Então, é muito legal isso aí que você falou, Bruno. Acho que fica bem claro aí para quem está escutando sobre esse cuidado que precisa ter em relação às ações. Tá? É sempre bom pesquisar. E não só pela questão da nulidade, né? Até mesmo para traçar o perfil do devedor. Nós já nos deparamos com situações em que o devedor tinha 10, 15 ações em desfavor dele e a gente vê que é uma situação em que o advogado constituído, você vê que é uma situação que dificilmente ele vai entrar em um acordo para a emissão da posse. Então, assim, é muito bom essa pesquisa, muito legal o que você falou. Show. Bruno, complementando aqui, a gente que tem o perfil de investidor, né? Para a gente o tempo, ele tem um custo, né? E a gente fala muito do custo de oportunidade. Então, nesse sentido, nos casos de ter que entrar com a ação judicial de emissão na posse, no leilão extrajudicial, a gente quer acelerar, né? Para ganhar tempo. Quais são os requisitos para fazer o trâmite e fazer uma ação judicial a mais perfeita possível, a mais redonda, para o processo correr rápido e sair logo a decisão? Porque a gente vê que sempre tem os trâmites, o juiz pede para juntar um documento, pede para intimar não sei quem. O que a gente pode fazer para facilitar a ação, para ela correr bem rápido e reduzir esse tempo aí do resultado, né, da liminar? Nós já tivemos até uma situação dessa, né, Pé? De dois despachos do juiz. Junta isso. Mostra a consolidação da propriedade. Estava a matrícula juntada. Ele deixa para pedir em conta-gotas, né? Só para ir dando barrigada, né? Mostra que notificou da consolidação da propriedade. Aí a gente alegou, mostrou lá a matrícula, mostrou, olha, o oficial de registro tem fé pública, não sei o quê. Não, agora mostra isso. E no fim, a liminar demorou 9 meses. Então, é bom que você passe essa experiência de como acelerar essa emissão na posse e quais documentos você deveria juntar previamente para evitar essa demora, né? Isso. Olha, até na verdade, o principal é a matrícula atualizada, né, com o registro da escritura de compra e venda. A própria escritura também é interessante juntar no processo, ela precisa acompanhar. A notificação da pessoa que ocupa o imóvel, que no caso a pessoa que é o polo passivo, que é a pessoa quem pretende retirar do imóvel para poder emitir o comprador, o investidor. Agora, essas situações, porque tudo que envolve o leilão judicial, todo mundo tem um pouco de resistência, às vezes até juízes, né? Eu já vi juiz não dando liminar porque o advogado pediu a liminar com base no CPC. Ele falou, não tem perigo de dano e tudo. Na verdade, a previsão do pedido de liminar está na lei própria, está na lei 9.514. Então, na verdade, eu acredito que, às vezes, além de juntar a documentação, que é simples, é a matrícula de interteor, é a escritura, é a comprovante da notificação, as custas processuais, claro, mas, além disso, é importante, dependendo da comarca, dependendo do fórum e tudo, é importante o advogado ir até o juiz, porque é uma medida liminar. O advogado pode tentar falar com o juiz, explicar para ele a situação, e, às vezes, uma conversa do advogado com o juiz, ou, às vezes, até com o assessor do juiz, resolve tudo isso, entendeu? O advogado pode apontar,
eu juntei a matrícula, está aqui, está consolidado, está pago, passou a escritura, notificou, deu prazo, a pessoa não saiu, mostrando ali para o juiz ou para o seu assessor que todos os requisitos para a concessão da liminar foram cumpridos. Então, acho que é muito importante isso. Às vezes, a gente se depara até com alguns entendimentos, alguns entendimentos de você ver que quem julgou, às vezes, não tinha total conhecimento. É uma situação muito particular mesmo. Não é uma coisa que está no judiciário toda hora, não é uma coisa que o juiz está julgando toda hora. Às vezes, o juiz não teve muito contato com esse tipo de ação. Então, o advogado é para isso, o advogado tem que cumprir seu papel de não só, às vezes, entrar, às vezes, além de entrar com a ação, também procurar, cobrar, informar, explicar para o assessor, para o próprio juiz, do que se trata a ação, do que foi juntado, explicando que todos os requisitos estão cumpridos. Perfeito, Bruno. A gente tem entrado aí com algumas ações judiciais e a gente sempre vê que o juiz, eles gostam de pedir, às vezes, o óbvio. Então, assim, você tem que falar o óbvio. Ó, eu pedi, por exemplo, a gente entrou recentemente com uma ação questionando a base de cálculo do ITBI para que seja emitido o ITBI considerando o valor da arrematação, em leilão extrajudicial, né? Que no judicial já está pacificado que a base de cálculo é o valor da arrematação. Mas no extrajudicial tem prefeitura que ainda considera o valor da planta genérico. A gente entrou com um pedido da liminar para que o juiz concedesse a emissão do ITBI com base na arrematação. Isso. Aí, o juiz pediu para a gente juntar no processo o nosso pedido administrativo na prefeitura e a prefeitura negando. A guia de ITBI já está lá emitida pelo valor de mercado. E a gente juntou lá a carta de arrematação e a guia já está ali, é o óbvio. Tem um caso, por exemplo, que eu estava analisando, em que a devedora, ela não mora no imóvel, ela tem condição, ela mora em outro lugar e utiliza o imóvel para alugar a casa de verão e tal. Então, quer dizer, se você tiver uma postura proativa, pesquisar, mostrar, você pega uma outra matrícula do outro imóvel que ela tem, mostra para o juiz, está aqui, ó, fui atrás, vi que está alocado. Quer dizer, não estou fazendo mal nenhum, pode estar em pleno coronavírus aí, que ela não está sendo desalojada nem nada. Você coloca também nos autos, acho que é uma postura proativa, você conduz o juiz a entrar no procedimento, enxergar o procedimento, né? Você tem que deixar o juiz confortável, né? O juiz tem que estar confortável para tomar a decisão e eu acho que essa postura sua, por exemplo, proativa, eu acho que é muito legal, de deixar o juiz confortável, de mostrar que está tudo instruído, que todos os requisitos da liminar estão cumpridos. Muitas vezes, né, a gente sabe como é que funciona a cobrança no judiciário, o CNJ em cima para tomar decisões, e muitas vezes, sim, acontece de processos serem despachados com requisitos que já estavam no processo. Então, acho que essa postura proativa do advogado faz toda a diferença. Ele está lá, ele mostra, ele já praticamente fez a análise para o assessor do juiz lá, mostrou, olha, está certinho, pode ficar tranquilo, pode ficar confortável em tomar a decisão, que isso aqui não vai ter erro. Então, muito legal o que você falou aí. Eu acho que essa postura faz toda a diferença. Na verdade, o juiz tem um dever de cautela, de zelo, né? Na verdade, a própria decisão de emissão na posse é uma decisão muito séria. É uma decisão de desocupação de um imóvel, de uma família, que pode ter criança, pode ter idoso. Então, o juiz vê isso com uma seriedade muito grande. Então, na verdade, pode, às vezes, eventualmente ser uma ação simples e tudo, mas requer do advogado um cuidado e um zelo também, de não só entrar com a ação, mas também ser proativo, de cobrar, de explicar, porque o juiz pode, igual você falou, Renan, o juiz pode ser que ele não está totalmente confortável para dar aquela decisão, e às vezes uma conversa com o advogado, mas até o assessor, doutor, eu tive com o advogado, ele me explicou isso, e eu conferi, é isso mesmo, foram cumpridos todos os requisitos, eles notificaram a pessoa, deram oportunidade para a pessoa desocupar o imóvel, via uma notificação extrajudicial, via cartório, a pessoa que notificou tem fé pública, está tudo cumprido. Então, o advogado tem que ter muito zelo, e o juiz também tem que estar confortável para poder dar a decisão, tem que ver realmente se está cumprido todos os requisitos. É muito importante esse trabalho aí de todo mundo. Perfeito. Bacana. Ô Bruno, então, para a gente finalizar, você mesmo tocou num ponto aqui que uma das causas que às vezes você pode perder uma ação, coisa boba, por deixar de fundamentar legalmente, igual você citar CPC, Código Civil, em vez de citar a lei própria de alienação fiduciária e tal, preço vil. O preço vil está disposto lá, né, no CPC, que se o juiz não estipular qual que é o preço mínimo, que ele seria 50%.
não existe a previsão legal de preço vil na lei própria, né? Nos casos de leilão extrajudicial, não existe na lei de alienação fiduciária falando de preço vil. Mas você já viu, existe a possibilidade de ter esse entendimento que o preço vil estipulado lá dos 50%, ele se aplicaria a leilão extrajudicial ou não? Como é que está isso no judiciário? Então, na verdade, isso aí já é uma matéria de defesa para quem está querendo discutir todo o processo de consolidação e da venda do imóvel, né? Às vezes a pessoa procura um advogado, isso é muito normal, tem muita, é uma matéria de defesa tirada por muita gente. A pessoa vê, por exemplo, o imóvel a avaliação do imóvel era 100 mil, e ele foi comprado no leilão extrajudicial, às vezes por 35, 40 mil, que está abaixo aí de 50% da avaliação. E a pessoa entra em juízo, né, ela defende a matéria de defesa dela, dizendo que, peraí, não foi cumprido aí a disposição lá do artigo 891 do CPC. O artigo 891 do CPC fala que não pode ter arrematação abaixo de 50% da avaliação do imóvel, da avaliação do bem, né? Então, na verdade, isso aí é tudo nulo, tem que anular, ele tem que pagar mais, ele pagou errado e tudo. Só que, na verdade, aí no caso a gente tem que diferenciar. No leilão judicial, o bem foi arrematado para liquidar a dívida e quando ele é arrematado, ele é avaliado. E nessa avaliação, ela tem um princípio da contraditória da ampla defesa, ela pode ser impugnada, ela pode ser, inclusive, alterada, caso seja aprovada e tudo. Enquanto lá no leilão extrajudicial, a situação é diferente. A pessoa lá atrás contraiu um empréstimo, fez um contrato de alienação fiduciária, deu imóvel de garantia, já havia ali no contrato o valor que o imóvel ia a leilão, o valor da dívida, a forma como o imóvel ia a leilão, todo o procedimento. E, na verdade, o leilão extrajudicial é um procedimento administrativo. O banco retoma o bem, leva o imóvel no primeiro leilão pelo valor da dívida, no segundo leilão, leilão pelo valor da avaliação, no primeiro leilão pelo valor da avaliação, e no segundo leilão ele tem que salvar o quê? O valor da dívida, mais aqueles valores ali que foram em decorrência da escritura, dos custos e tudo. Então, no leilão extrajudicial, pode acontecer, sim, de a pessoa arrematar o imóvel por um valor abaixo de 50% da avaliação sem nenhum problema. Isso não é vício. E, na verdade, isso também é um entendimento jurisprudencial. Não tem uma lei que fala que o preço vil não se aplica aos contratos de alienação fiduciária e aos leilões sociais. É um entendimento majoritário da jurisprudência. Há juízes que entendem diferente, há juízes que entendem não. Nesse caso, tem preço vil sim, tem que cumprir os requisitos lá do 891 do CPC, mas nesse caso é bastante consolidada a jurisprudência majoritária, tem entendido que o preço vil não deve se aplicar nos contratos de alienação fiduciária, que são os leilões extrajudiciais. A linha de raciocínio que você traçou, para quem escutar, é perfeita. No leilão extrajudicial, o devedor ele não está sendo prejudicado em nada se o imóvel for a leilão abaixo de 50%, porque o imóvel está ali na jogada simplesmente porque existe um contrato de mútuo ali que o imóvel ficou em garantia daquele empréstimo. Então, quem vai ser prejudicado, inclusive, se o imóvel for abaixo do preço de 50% é o banco, né? Então, assim, perfeito. Eu acho também isso já está bem consolidado e tal, mas é uma dúvida recorrente do pessoal se aplicaria o preço vil. E você deixou claro para a gente que em leilão extrajudicial não se aplica esse conceito de preço vil. Galera, ótimo bate-papo, viu? Alguma dúvida a mais? Vocês estão lembrando de mais alguma coisa aqui? A gente vai aproveitar a presença do Bruno aqui para tirar essas dúvidas jurídicas nossas, passar a experiência. Enfim, para mim, foi muito bom, proveitoso o bate-papo. Agradeço o Bruno demais. Foi, assim, acredito que vai agregar muito valor aí para quem nos acompanhou, para quem está assistindo esse vídeo. E vamos marcar mais aí, Bruno. Vamos marcar depois um bate-papo lá no Instagram. Enfim, eu acho que esse tipo de bate-papo tira o medo das pessoas, as pessoas começam a entender realmente aonde está o problema e aonde não está o problema, né? Acaba misturando, colocando tudo no mesmo cesto, e aí fica com medo de coisas que não deveria ter medo, e das coisas que deveria ter medo, acaba passando batido e não faz a verificação correta. Então, acho que esse tipo de bate-papo, com um especialista da área também, o Bruno, que atua na assessoria de imóveis, eu acho que é muito bacana.
E, enfim, por mim, entrevista finalizada. Agradeço demais, Bruno. Pierre? Só agradecer também a presença aí do Bruno. O nosso objetivo da Smart é democratizar o acesso ao leilão, que leilão normalmente é visto como um assunto chato e complexo. E, na verdade, não é nada disso, né? Você democratizando e mostrando que não é tudo isso que o pessoal fala, não tem tantos esses riscos, esses perigos, realmente dá para a pessoa simples, estudando, conseguir arrematar. Então, eu agradeço, Bruno, a sua participação aí, que foi muito relevante, trouxe muito conhecimento aí para a gente e para todo mundo que acompanha a gente. Eu desejo aí sucesso na sua trajetória e a gente mantém contato aí, porque foi muito interessante. De repente, a gente marca mais uma aí para complementar, que o assunto é inesgotável, né? É isso aí. Vamos ter que bater mais um papo. Ô, Bruno, aproveita aí, então, deixa aí pro pessoal seu Instagram, seus contatos e tal. Depois a gente coloca também na descrição do vídeo, mas deixa aí falado aí pro povo aí, suas redes sociais. Ô Pedro, muito obrigado. Renan, Pierre, muito obrigado pela oportunidade de poder contribuir com essa missão de vocês, de democratizar aí todos os assuntos e as implicações jurídicas inerentes ao leilão de imóveis. O Instagram é Brumonte, assessoria em leilão de imóveis. O pessoal pode chamar lá, acompanhar lá. A gente coloca muita matéria também sobre leilão de imóveis. E é isso, muito obrigado. E toda vez que for chamado, pode ter certeza que estarei presente aqui, dando um pouco falando um pouco que a gente sabe sobre leilão de imóveis. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, cara. Muito abraço, obrigado. Bruno. Um abraço aí. É isso aí. Boa noite. Abraço. Obrigado, Smart. Abraço. Falou. Até mais.